Opa, foi? Acho que foi sim. Vamos lá, só esperar um minutinho aqui para ver se vai começar. Perfeito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Hoje uma live extremamente especial, nada mais, nada menos que o nosso amigo, professor Dr. Marcos dos Santos. Eu vou deixar para que esse grande profissional faça aí a sua apresentação, pois eu com certeza deixaria de mencionar alguns dos títulos, algumas dos trabalhos fantásticos que o professor Marcos aí está fazendo. Antes de mais nada, professor Marcos, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado pelo senhor ter aceitado estar aqui participar dessa live aqui no meu canal. O senhor, estou retribuindo a gentileza, né? O senhor me convidou para fazer uma live em seu canal também lá na CPO. Foi uma experiência incrível e inacreditável para mim. O senhor nem sabe como aquilo me fez bem. E agora é o senhor que está aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Então, professor, seja bem-vindo. Apresente-se, por favor, para o nosso público. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o Trovato pelo convite. É sempre bom poder contribuir, né, passando um pouco do nosso conhecimento. Não é muito, mas já é alguma coisa, né? E a ideia, como o Trovato mesmo falou, é sempre a gente compartilhar conhecimento. Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser expandido, né? Não adianta a gente ficar segurando ali o conhecimento. Ao contrário, a gente tem que distribuir. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, é melhor, né? Então, agradeço aí ao convite do professor. Realmente, ele participou lá, eu tenho um canal também, o canal da Casa da Pesquisa Operacional, e a presença do professor Trovato lá foi absolutamente fundamental, foi sensacional, né? Tem lá o vídeo, tanto no canal dele, quanto lá na Casa da Pesquisa Operacional, as gravações estão lá, né? E aí que nós utilizamos o Excel justamente para resolver um problema prático, um problema logístico real, utilizando o Excel, né? Tem aí, pegando esse gancho que a gente está falando sobre Excel, problema real, né? Caso da pesquisa operacional. O meu objetivo hoje, né? Eu estou aqui, vim conversar com vocês, exatamente trazer ao conhecimento do grande público o que é a pesquisa operacional, né? Porque muita gente fala em data science, em analytics, big data, né? Mas acontece que muitos desses conceitos que são falados hoje em dia, na verdade, não são novidades nenhuma, né? Esses conceitos eles já existem há 50, 70, 100 anos, né? O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que a nossa capacidade de processamento computacional aumentou absurdamente, né? Mas os métodos matemáticos, os algoritmos, são os mesmos, né? Quando eu faço uma correlação de Pearson, eu posso pegar uma massa absurda de dados, né? E fazer lá uma correlação de Pearson. Eu estou fazendo um analytics. É verdade, né? Só que essa correlação de Pearson existe há, sei lá, mais de 100 anos, sei lá quanto tempo. Então, sim, não é novidade nenhuma, né? Então, é o que eu falo para os meus alunos, né? Nós temos que nos apegar, não adianta nos apegarmos nos modismos. Nós temos que ter um núcleo duro de conhecimento, consistente, né? Então, para quem quer trabalhar com data science, analytics e tal, você tem que dominar a álgebra linear, né? Tudo bem que você não precisa ser um profundo conhecedor de álgebra linear, mas você tem que saber alguma coisa de álgebra linear, tem que saber bastante coisa de estatística, né? A estatística é fundamental, né? Tem que saber um pouquinho sobre teoria dos grafos, e aí qualquer conceito novo que aparecer, você rapidamente se adapta, porque o fundamento você tem, né? É verdade. Então, vou falar justamente sobre isso, né? Que o data science, ele não faz sentido, ele não existe
se não houver um modelo que lhe dê forma. E esses Boa. modelos vêm da pesquisa operacional. Né? Verdade, professor. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil, nós discutimos isso também na nossa live, né? Que é a rejeição natural que todos têm em relação à matemática, em relação à estatística, em relação a qualquer coisa que vem da área matemática mesmo. A base, né, de uma boa análise de dados, ela precisa de um método matemático, ela precisa ter um método. Até um sort, né, uma classificação de dados em uma planilha, por exemplo, existe um método para poder fazer aquela classificação, um método matemático, um método depois de análise estatística. Eu falo sem medo de errar. Se você não gosta de matemática, se você não se dedicar a aprender um pouco de matemática, você nunca, em tempo algum, será um cientista de dados. Verdade. Nunca. Professor, você vai apertar botão, vai baixar a biblioteca em Python, baixar a biblioteca no R, no GitHub, ver onde está o cotovelo, mas não tem a menor noção do que está acontecendo. Né? Você vai só apertar o botão. Professor, esse é o grande problema, né, também. Nós temos hoje uma ampla gama de profissionais que não conhecem o método por trás, né? Eles conhecem a aplicação com base em um tutorial que assistiu, um help que ele pegou no fórum, mas e a base? Eu vou dar um exemplo bem prático para o senhor, né? Na minha área de especialista, que é o Excel. Nós temos lá a maior biblioteca de funções no Excel são as matemáticas e as funções estatísticas. Só que, por exemplo, o desvio padrão é uma coisa que está lá já há muitos anos. Qual é a base do desvio padrão? Qual é a teoria por trás da função desvipad, ou desvipad A, ou desvipad P? Qual é a matemática por trás de uma média geométrica, de um cosseno, de um acosseno? Ou seja, as funções estão lá, prontas para serem utilizadas. Mas espera aí, em que contexto que eu preciso utilizar? É aí que entra realmente essa base que o senhor tem, né? Esse trabalho que o senhor tem feito na CPO, na Casa da Pesquisa Operacional, que é justamente trazer, numa linguagem mais didática, mais amigável, esses conceitos que são tão falhos, né, hoje na nossa... Exatamente. Professor. O estudante já vem, né, para a graduação e já vem para o mestrado, para o doutorado com essa lacuna. Né? Já vem, que não é culpa dele também, é todo um sistema que não favorece. Né? É verdade. Então, e tem mais, né? Você está falando a questão do Excel. Quando o estudante utiliza uma função do Excel, desvipad, né? Eu fico até feliz, porque quando ele usa sem saber, porque, na verdade, o Excel já está mais do que validado. Não há a menor possibilidade dele errar do cálculo do desvipad. O que me preocupa é ele entrar no GitHub, baixar lá um código lá em Python, em R, seja lá o que for, que aí, lá sim, pode, porque qualquer um pode colocar o que quiser no GitHub. É verdade. Né? E aí ele calcula lá o desvio padrão de maneira errada e diz que está calculando o desvio padrão. Por exemplo, professor, no desvio padrão lá, eu consigo um índice de 0,99 e aí alguns conseguem um índice de 0,30, por exemplo, 0,32, mas não sabe exatamente qual é a análise. O resultado é fácil, né? O resultado, fechou o parênteses da função e deu um enter, está lá na célula. Mas, e a análise desse resultado? Exatamente. É onde entra aquela brilhante exposição que o professor Éder Cassetari também fez, né? Mostrou uma fórmula extremamente complexa, mas ele traduziu isso para o Excel, montou isso no Excel. O que ele leva horas para fazer na mão, o Excel hoje faz em minutos, desde que a construção seja bem feita. O poder do Excel é absurdo, né? E eu acho que, assim, a grande vantagem, né, que o Excel, que eu vejo, né, que ele tem em detrimento de outras ferramentas, tem algumas vantagens, né? Como tudo tem suas vantagens e desvantagens. Sempre. No Excel, o que eu vejo de vantagem? Né? Primeiro, que qualquer máquina tem Excel. Isso é uma vantagem absurda. Né? Qualquer computador de casa da vovó, na empresa, você tem o Excel. Então, né? Então é absolutamente fundamental que quem trabalha com a análise de dados, com ciência de dados,
consiga manusear bem o Excel, né? Como o professor Benito sempre fala, cuide bem do Excel, que ele cuidará bem de você. Né? Perfeito, é isso mesmo, professor. Né? Você cuidar bem do Excel, ele vai cuidar bem de você. É verdade. Então, essa é a primeira questão. Verdade. Então, qualquer máquina tem o Excel. E outra questão é que essas funções, que às vezes são até relativamente complexas, já estão validadas. Né? O mercado já validou isso há muito tempo, né, professor? Que vem sendo aplicado. E quando você baixa um código do CRAN, baixa um código do GitHub, em Python, em R, nem sempre, às vezes você está baixando uma grande bobagem, está usando, quer dizer, é que nem pesquisar no Google, né? Você pode fazer uma pesquisa científica no Google? Pode. Só que você tem que ter o conhecimento suficiente para saber se você está consultando uma bobagem ou não. Verdade. Então, com código é a mesma coisa. Quando eu baixo um código em R, quando eu baixo um código em Python, eu tenho que ter o conhecimento matemático e o conhecimento em Python ou em R para saber se aquele código que eu baixei não tem um erro muito grave. Né? Sem dúvida. Esse problema não acontece muito no Excel, porque as funções já estão validadas, eu tenho essa segurança. Né? Exato. Né? Então, quer dizer, essa que é a grande vantagem que eu vejo no uso do Excel em detrimento de outras linguagens. Né? Verdade. O grande problema, né, professor, também é assim, a frustração, porque muitas vezes as pessoas elas copiam códigos que estão prontos no GitHub, tentam e não conseguem, se frustram, porque não chega no resultado. Falta base. E o objetivo da Casa da Pesquisa Operacional, que o senhor hoje é o coordenador, o responsável por ela, é realmente fazer com que essa base seja trabalhada de forma adequada. Para quem não sabe, o professor Dr. Marcos, ele é professor do Baldini. Então, vocês imaginem, todos conhecem o Baldini que está aqui, então olha só. Fábio Baldini, grande mestre. Foi meu aluno lá no Instituto Militar de Engenharia. Sensacional. Então, ou seja, nós estamos em ótimas mãos e eu estou muito feliz de ter o senhor aqui no nosso canal de vídeos. Professor, a casa é sua. Se quiser começar a sua palestra, é só compartilhar a tela. Fique à vontade aqui do seu e eu interajo com o chat, tá ok? Vamos bater um papo, então. Vou falar um pouquinho da PO, né? O que é a pesquisa operacional, de onde ela veio, né? E para quem não conhece, vamos lá. O senhor vai compartilhar a tela? Vou compartilhar. Perfeito. Aí eu já adiciono aqui no stream. Perfeito, professor. Aí, todo mundo vendo? Está então, aí, sim. Quem quiser baixar essa apresentação, é só escanear aí esse QR Code, que automaticamente vocês vão baixar aí essa apresentação. Então, nem precisa pedir depois. Professor, me manda a apresentação, não, já está aí, já está disponível, é só baixar. Tá? Bem, então, vou falar um pouco como a pesquisa operacional pode contribuir no processo decisório de alto nível em organizações públicas e privadas. Né? Eu posso utilizar a PO em qualquer tipo de organização, seja uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, uma organização pública, seja lá o que for. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, aqui, resumidamente, eu coloquei um pouco do meu background, né? Eu tenho, hoje, 28 anos, praticamente, aí na Marinha, né? Fiz colégio naval, escola naval, e fiz a viagem de instrução de guardas marinhas, né? Que o pessoal chama que é corriqueiramente conhecida como viagem de ouro, né? Em 2001, quer dizer, há 20 anos atrás. Aí fiquei 10 anos embarcado em navio de guerra, e depois desses 10 anos eu saí da parte operativa da Marinha e virei pesquisador, fui para a área de ciência e tecnologia lá na Marinha. Né? E lá eu estou há 11 anos no CASNAV como pesquisador e gerente de projeto na divisão de pesquisa operacional. Né? Bem, fiz o meu mestrado em pesquisa operacional na UFRJ, depois fiz o doutorado também
em pesquisa operacional na UF, né? Só que na UF o nome não é PO, é Sistemas, Apoio à Decisão e Logística. Depois eu fiz meu primeiro pós-doutorado na UF também, em modelagem matemática, e em dezembro último, agora, 2020, eu terminei meu segundo pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais, né? Faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, sou professor do MBA em Data Science e Analytics da USP, a convite lá do professor Luiz Paulo Fávero, né, que também é um dos maiores nomes da PO aí no Brasil, e aí me convidou para compor o quadro docente, né, o corpo docente do curso, e sou professor de matemática avançada na graduação do Instituto Militar de Engenharia, no curso de computação, na engenharia da computação, e dou aula também no mestrado, na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado lá do INE. Então, resumidamente, é isso, né? Esse é o meu histórico. Bem, aí eu começo com essa frase de Napoleão, né, que certamente foi um dos maiores estadistas, né, estrategistas aí que nós tivemos na história, que nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que ser capaz de tomar decisões. É claro que, implicitamente, está aí o tomar boas decisões, né? Uma decisão ruim qualquer um toma. Então, claro que o Napoleão quis dizer que precioso é saber tomar boas decisões. E aí é nesse contexto que a pesquisa operacional entra. A pesquisa operacional, ela lança mão de modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão. Ou seja, eu vou utilizar a matemática para decidir se eu construo uma fábrica ou não construo, se eu contrato um funcionário ou não contrato, se eu compro um navio ou não compro, se eu tenho 10 tipos de freezers para uma padaria, qual dos 10 é o melhor? Né? Então, a questão é justamente essa, né? Eu vou utilizar a pesquisa operacional, ela é uma ciência aplicada, né? Ela é matemática aplicada, voltada especificamente para a tomada de decisão. E essa definição está lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, na Sobrapo, né? Para quem quiser se inteirar mais no assunto, né? Então, lá no site da Sobrapo tem uma série de informações, e lá ela define que a pesquisa operacional ela trabalha com métodos envolvendo estatística, programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, previsão de demanda, teoria das filas, teoria dos grafos, apoio multicritério à decisão. Aí ele já coloca aqui, o machine learning, aprendizado de máquina, e já colocou aqui também o data science, como sendo áreas da pesquisa operacional. Então, tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, o que me apaixona na pesquisa operacional, o que eu acho empolgante, né, é justamente a possibilidade de usar a matemática para tomar decisões e para melhorar a vida das pessoas, né? É aí que eu fico encantado. Eu vou mostrar vários exemplos, vários trabalhos dos meus alunos para vocês, e vocês vão ver que a possibilidade está na imaginação de cada um, né? São infinitas. Bem, então, eu posso entender que a pesquisa operacional, né? Então, eu já entendi que pesquisa operacional é utilizar matemática para tomada de decisão. É isso, né? Só que a matemática ela é enorme. Eu tenho vários ramos aí da matemática. Então, a PO, ela se subdivide em alguns grupos, né? Então, eu tenho lá o apoio multicritério à decisão, é uma área da PO, teoria dos grafos é outra área da PO, simulação a eventos discretos é outra área da PO. Nós temos lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, nós temos aulas sobre todas essas áreas. Temos aula de simulação,
professor Éder Cassetari deu esse curso lá, temos apoio multicritério, temos teoria dos grafos, e por aí vai. Quem quiser, né, estudar o assunto. Teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados. Então, tudo isso está debaixo desse guarda-chuva, desse grande guarda-chuva, que é chamado de pesquisa operacional. E temos muitas outras áreas, eu só coloquei algumas aqui de caráter meramente ilustrativo, né? Mas temos a teoria dos jogos, temos algoritmos bioinspirados, temos lógica fuzzy e tantas outras áreas. E aí o que acontece? Como isso aqui normalmente envolve uma série de equações matemáticas, em algum momento, para facilitar a minha vida, eu preciso processar isso computacionalmente, né? Eu preciso do apoio computacional. Então, quer dizer, na verdade, quando eu falo em PO, eu vou precisar de quê? Se a gente for entender, né, o que é a pesquisa operacional, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que eu tenho modelos matemáticos, eu tenho aqui o processamento, eu tenho uma massa de dados, né? Isso tudo tem que ser processado computacionalmente, processamento computacional, para apoiar a tomada de decisão. Apoiar a tomada de decisão. E é justamente aí que o Excel entra, né? Porque o Excel entra justamente nesse processamento, né? O Solver aí é uma ferramenta poderosíssima aí do Excel que, assim, até onde eu saiba, praticamente todos os modelos da PO, todos esses, programação linear, programação inteira, simulação, apoio multicritério, teoria dos grafos, o Baldini até fez um muito bacana, né, lá do algoritmo de Kruskal, o problema do caixeiro viajante, análise envoltória de dados, para qualquer uma dessas áreas é perfeitamente possível utilizar o Excel como ferramenta para modelar essas equações, né? Então, é justamente aí que o Excel entra como uma ferramenta fundamental para poder dar conta desses modelos e dessa grande quantidade de dados, né, que nós temos disponível. É verdade. Professor, aproveitando essa última ponta, uma das pontas do guarda-chuva, que é a estatística, talvez ainda muitos não saibam, mas o próprio Excel possui suplementos que podem ser adicionados, além do Solver, com ferramentas prontas de estatística, como o histograma, a nova, uma série de técnicas estatísticas que também estão prontas, que não precisam ser criadas a partir do zero. Já estão lá há muitas versões do Excel, quando você acaba ativando os suplementos estatísticos da ferramenta. Me permita aí esse complemento, professor. Ótimo. Então, quer dizer, quando eu falo que eu sou um cientista de dados, quer dizer que eu consigo, né, eu domino esse guarda-chuva. Eu consigo ver, né, de maneira holística de que maneira essas coisas se interrelacionam, né? Não é que eu baixo lá uma biblioteca lá em Python, executo, faço lá um diagrama de dispersão e aí digo que sou cientista de dados. Não é isso, né? E é o que eu sempre falo, Data Science e PO caminham lado a lado. Uma não faz sentido sem a outra, né? Não adianta eu ter os modelos da pesquisa operacional, eu ter modelos matemáticos super sofisticados, se eu não tiver uma massa de dados que o alimente, né? Eu preciso ter dados em quantidade e com qualidade, né? Para alimentar essa massa, esse modelo matemático lá da pesquisa operacional.
Por outro lado, também não adianta eu ter dados estratificados, né, fazer uma raspagem de dados, data mining, usar técnicas super avançadas e ficar lá com o dado em si. O que eu vou fazer com o dado, né? Eu preciso de um modelo que dê forma para esses dados, né? O dado em si, o dado bruto, ele não serve para nada, né? Então, quando eu faço uma regressão logística, quando eu faço uma regressão linear, eu já estou utilizando um modelo da pesquisa operacional, né? Regressão logística, regressão linear, né? Correlação de Pearson, isso tudo são modelos da estatística que estão no contexto da PO, né? Para que vocês consigam, né, se situar. Então, Data Science e PO são duas faces da mesma moeda. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Só que muita gente diz que conhece Data Science, gosta de Data Science, estuda Data Science, mas nunca escutou falar em pesquisa operacional. E aí isso me causa uma certa estranheza, né? Porque para que eu vou estudar Data Science se eu não conheço os modelos da PO, né? Então, para mim, isso são coisas indissociáveis, essas duas áreas, né? Então, o que eu falo, né, lá, não adianta você ficar ali paquerando ali o Data Science, né, se você não tiver uma base sólida nos modelos lá da pesquisa operacional. A pesquisa operacional, ela fica chateada, né, se você ficar flertando lá com Data Science sem ter a base necessária. Sensacional. E aí, lá no site da Sobrapo, eu acho essa figura muito legal também, né? Que ele apresenta as características da pesquisa operacional. Então, lá diz que a pesquisa operacional ela trabalha com métodos científicos, ela trabalha com a modelagem de sistemas, ela tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento. Eu vou mostrar para vocês vários artigos que meus alunos fizeram, e vocês vão ver que eu posso aplicar PO em hospital, em posto de gasolina, em fábrica de roupa, não é exército, é para escolher um carro de combate, na marinha para escolher um navio. Enfim, eu posso usar a PO nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Ela é totalmente interdisciplinar. E aí, como eu disse, normalmente nós precisamos do uso de computadores, leia-se o Excel, né? E o pragmatismo, ou seja, é para tomar decisões práticas, não é para ficar discutindo, se esse algoritmo é bom, não é, esse meu código tem 100 linhas, o meu tem 99, então é melhor. Não, PO não é para isso. PO, ela é pragmática, ela é prática, né? Para tomar decisões reais. E aí, a PO, assim, como ciência aplicada, né, ela surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, há vários métodos conhecidos muito antes da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos lá os próprios métodos ordinais de Borda, Condorcet e Copeland, são lá do século XVIII. O problema de grafos, né, o problema das pontes de Königsberg, das 7 pontes de Königsberg, também é do século XVIII. Né? O próprio Isaac Newton, quando criou a derivada primeira, igualou a zero, ele já estava achando um ponto ali de maximização, né, ou minimização. Então, essa história de otimização e de PO já vem muito antes da Segunda Guerra. Mas foi durante a Segunda Guerra que vários cientistas se reuniram, né, vários pesquisadores se reuniram e começaram a utilizar essas fórmulas, né, essas técnicas, esses modelos matemáticos para apoiar a decisão durante a Segunda Guerra, né? Porque os recursos eram muito escassos. Você tinha pouco aço, pouco combustível, pouco navio. Então, eu tinha que usar aquele meu navio da maneira ótima.
da maneira que ele me trouxesse o maior retorno possível, né? Então, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a pesquisa operacional ela ganhou corpo, ela ganhou consistência enquanto uma área, enquanto uma ciência aplicada, né? Antes disso, nós tínhamos algumas iniciativas isoladas. E aí, ao final da guerra, esse pesquisador chamado Philip Morse, ele compilou todos aqueles métodos utilizados durante a guerra nessa obra chamada Methods of Operation Research, Métodos da Pesquisa Operacional, né? Que 95% dos métodos, na época, eram da estatística. Hoje nós temos vários outros métodos, né? Temos de grafos, teoria dos jogos, lógica fuzzy, apoio multicritério, todas aquelas áreas lá do guarda-chuva. Mas na época da Segunda Guerra, 90% dos modelos utilizados eram modelos da estatística. Aí, olha só que interessante. Aí você fala assim, pô, professor, mas então quer dizer que para estudar PO, eu tenho que ser o cão chupando manga da matemática, né? Eu tenho que saber matemática pra caramba, porque, né, é para estudar estatística, teoria dos jogos, enfim. Mas não, olha só, logo no início do livro, olha o que o Philip Morse fala. Ó, esse trecho eu tirei do meu livro mesmo, né? Pode ver que está destacado com lumicolor, foi eu que destaquei. Olha só o que ele disse, ó. Me parece que o trabalhador, né, a pessoa que trabalha com pesquisa operacional, não precisa ser um especialista, ó. Does not need to be a specialist in any particular branch of science. Ou seja, não precisa ser um especialista numa área particular da ciência, né? Ele fala, ó, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Justamente porque a PO ela é interdisciplinar, como eu falei no slide anterior, né? Então, eu sempre dou como exemplo que, no período que eu fiz o meu mestrado, isso há muitos anos, né? Eu lembro que na minha turma eu tinha uma psicóloga fazendo doutorado em PO. E eu tinha um médico cardiologista fazendo doutorado em PO. Então, quer dizer, a PO ela não é uma prerrogativa do estatístico, do engenheiro, do matemático, não é. Qualquer um pode estudar PO, né? E agora, recentemente, em dezembro, agora de 2020, eu participei de uma banca de doutorado lá na Universidade Federal Fluminense, que a candidata que estava defendendo a tese de doutorado era uma pedagoga, que estava propondo um novo modelo matemático de classificação. Então, quer dizer, né? Esse é um dos lemas da Casa da Pesquisa Operacional, que a pesquisa operacional é para todo mundo. Qualquer um pode usar PO, né? Então, o que eu sempre digo, a PO é para todo mundo. Bem, aí assim, professor, e como é que eu consigo estudar a pesquisa operacional? A primeira referência que eu sempre, não estou ganhando nenhuma comissão do Fávero, né? Já antecipo, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito bacana, mas não estou ganhando nenhuma comissão do livro, né? Mas, para quem está começando a estudar PO, um livro que eu indico é o livro do professor Luiz Paulo Fávero, lá da USP, Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia. É um livro de entrada, você começa a tomar contato com o mundo da PO a partir desse livro. É um livro bastante interessante. Tem outros livros que são muito bons também, mas aí já é num nível mais avançado, né? Para quem já quer fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, aí já é mais. Mas para quem está começando, esse livro atende perfeitamente, né? Bem, e para quem quer aprender também assim os conceitos os conceitos e muitos métodos de tomada de decisão, eu indico também esse livro,
que é o Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão com enfoque multicritério, que é do professor Carlos Francisco Simões Gomes, que é professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção lá da Universidade Federal Fluminense. Então, eu considero que se você começar a estudar PO, os modelos, nesses 2 livros, Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia e Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão, já é um excelente começo para que você comece, né, a dominar esses modelos da PO. Perfeito, professor. Eu estou até colocando o nome dos 2 livros aqui no chat para depois o pessoal poder fazer referência. E eu vou lhe dizer que vou começar também, vou ler o primeiro, com certeza. Então. Bem, e aí há alguns cursos também, eu posso comunicar para o professor Trovato, quando esses cursos estiverem disponíveis, né? Recentemente, eu fiz parte, nas últimas 2 turmas, desse MBA em Indústria Avançada, em que havia o módulo de tomada de decisão, né? Então, aí foi lá o ministro, Marcos Pontes deu um módulo, o Bernardinho deu um módulo de liderança, e eu dei um módulo de modelagem matemática e tomada de decisão, né? nesse MBA. Esse, por acaso, foi em company, né? Mas aí, olha só, então, é o que eu falei para vocês, né? A pesquisa operacional é igual a grana. Olha a grana aqui, né? Não é blá, blá, blá. Ó. Então, olha só. Então, essa tabelinha, ela tem alguns casos que ela traz aqui a empresa, qual foi o problema que ela resolveu usando o PO e qual foi a economia dela em 1 ano. Então, olha aqui, ó, tem aqui a Air New Zealand, né, empresa aérea. Então, ela usou a PO para fazer a alocação da tripulação de voo. E olha quanto ela economizou por ano, ó, 6,7 milhões de dólares. Né? Vamos pegar um outro exemplo, ó, Waste Management, né? Gestão ali do lixo, né? Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de rotas, um problema de roteirização. O professor Trovato até falou lá na CPO. Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de rotas para coleta e eliminação do lixo. Olha a economia da empresa, ó, quanto a empresa economizou por ano. 100 milhões de dólares. Né? E tem vários outros exemplos, né? Aqui, ó, cadê? Cadê? Tem 4 bilhões. Aqui, Merrill Lynch, ó. Olha Merrill Lynch. Gestão de riscos de liquidez para linhas de crédito rotativo. 4 bilhões de dólares a mais de liquidez. Então, o que eu falo? Então, pesquisa operacional não é blá, 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 né? Pesquisa operacional é grana. E grana pesada. Né? Bem, e aí quando eu vou, aí você fala assim, professor, mas então, como é que eu resolvo um problema utilizando a pesquisa operacional? Então, se eu fosse te dar uma receita de bolo, eu seguiria esse artigo do Edward Hawker, cujo título é Notes on Measure of Effectiveness. Eu tenho esse artigo, é um artigo de 1985, que ele divide o problema em 6 etapas. Ele diz que primeiro eu tenho que entender o sistema, ou seja, eu tenho que entender o problema. Depois eu tenho que definir as medidas de eficácia operacional. Depois eu vou construir um modelo matemático. Aí eu tenho que obter uma massa de dados para esse modelo. Aí eu vou melhorar o modelo. E, por último, eu vou reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação do modelo. Então, repara só. Na hora de entender o sistema, eu posso usar um Problem Structuring Methods, ou seja, um método de estruturação de problemas. E aí nós temos vários métodos possíveis, né? Tem o Strategic Option of Development Analysis, o SODA, temos lá o
Soft System Methodology, do Peter Shackland. Então, várias metodologias que eu posso usar para estruturação de problema. Quando eu falo aqui em construir o modelo matemático, especificamente eu estou falando dos modelos da pesquisa operacional. Uma regressão logística, uma regressão linear, um problema do caixeiro viajante, né? Seja lá o modelo que for. Método Analytic Hierarchy Process, método Electric e por aí vai. Quando eu falo em obter uma base de dados, entra o Data Science, né? É por meio do Data Science que eu vou obter essa massa de dados para rodar no meu modelo, né? E olha que coisa interessante. Não adianta eu ter uma massa de dados sensacional, usar Data Science, fazer uma raspagem em dados públicos, construir um modelo super robusto, super sofisticado da PO, se eu não conseguir me comunicar com o meu interlocutor, né? Eu preciso que o meu interlocutor entenda o que eu estou fazendo, né? Senão não faz sentido o apoio à decisão. Então, por isso que o Rockwell coloca aqui, reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação. Porque se eu não auxiliar na implementação, o meu interlocutor não vai entender. Isso hoje tem um nome. O que é isso hoje? Essa etapa 6. É o tal do storytelling, né? Então, eu tenho que contar uma história a partir dos dados que eu tenho, né? Então, vocês vejam que, olha só, esse paper, esse artigo, ele é de 1985, né? Então, ele tem aí 35, 36 anos. Então, ele já falava que eu preciso reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação do modelo. É exatamente o storytelling, né? Então, quer dizer, o negócio é que hoje há uma certa gourmetização, né? As pessoas pegam a mesma coisa que se fazia há 20, 30 anos atrás e mudam o nome e diz que é uma coisa nova. Mas, na verdade, não tem nada de novo. O storytelling sempre existiu, né? Hoje, sempre, né? Eu tenho que ser capaz de contar uma história, eu tenho que ser capaz de construir uma narrativa a partir daquele problema, a partir dos dados que eu consegui e a partir do modelo matemático que eu apliquei. Eu tenho que construir uma narrativa que seja inteligível para quem está assistindo, né? Então, essas são as 6 etapas. Bem, e baseado... Então, o que eu sempre falo, né, dessas 6 etapas, né, a principal qual é? É entender o problema, né? Entender o sistema. Porque se eu não entender o que está acontecendo, eu vou definir errado as medidas de eficácia, eu vou construir o modelo errado, eu vou obter uma massa de dados errada, e aí eu não vou tomar decisão nenhuma, né? Então, eu sempre faço uma brincadeira, né? O navio que ficou lá encalhado, né? Olha ali, a pesquisa operacional e o data science, né? Tentando resolver um problema cujo entendimento está errado, né? Está ali a PO, ali, tirando ali a terrinha, né? E o entendimento do problema está aqui. Tu entendeu errado, ele vai ficar lá. Não adianta você usar data science, data mining, analytics, PO, algoritmo bioinspirado. Não vai resolver. Você entendeu o problema errado, né? Excelente, professor. Fantástico. E aí, baseado nessa metodologia que eu mostrei para vocês, nessas 6 etapas de Rockwell, eu, junto com o meu grupo de pesquisa lá do IME, nós já publicamos mais de 500 artigos científicos, no Brasil e no mundo, né? Na Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, na editora Springer, né? Apresentamos um trabalho lá na Croácia, em 2016, e por aí vai, né? E aí eu só selecionei alguns, só para vocês perceberem a diversidade de problemas
que podem ser resolvidos por meio da pesquisa operacional. E problemas assim, que um não tem nada a ver com o outro, totalmente, em áreas totalmente diferentes. Eu coloquei de propósito, justamente para mostrar a interdisciplinaridade da PO. Né? Então, olha só, esse artigo nós publicamos no ano passado, isso é uma revista Qualis A2, a revista de saúde pública da USP. Agora vocês vejam, né? Eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, em pesquisa operacional, e publiquei um artigo usando PO na revista de saúde pública da USP. Né? Falar, o que PO tem a ver com saúde pública? Aparentemente não tem, mas tem, porque a PO é interdisciplinar. Né? Então, nós utilizamos um modelo de apoio à tomada de decisão. Né? Se eu não me engano, aqui nós utilizamos o TOR2 para escolher um navio hospital, um navio de assistência hospitalar na luta contra a pandemia, né, do Covid-19. Esse foi um outro artigo que foi publicado agora no começo do ano, de 2021, né, que esse outro foi para a seleção de navios, né? Aqui já foi para a seleção de aeronaves. Vocês devem ter acompanhado aquele problema lá em Manaus, né? Aquele problema lá da falta de oxigênio. Os pacientes tiveram que ser transladados, né, para outros estados, e aí nós realizamos um estudo para ver quais seriam as melhores aeronaves, né, dentre as aeronaves que se tem no Brasil, as melhores aeronaves que melhor fariam esses translados de maneira a causar o mínimo dano possível ao paciente. Né? E aí nós utilizamos o VFT, que é o Value Focused Thinking, que é uma abordagem de estruturação de problemas, e utilizamos o método Electrimor. Né? Bem, esse foi um outro artigo que eu escrevi também na área hospitalar, que foi a simulação da operação de um sistema integrado de informação para emergência pré-hospitalar aqui no Rio de Janeiro. Né? Esse artigo foi publicado na Procedure Computer Science. Eu entreguei esse estudo na mão dos bombeiros. Esse artigo eu fiz em 2015. Né? E nesse eu usei a simulação a eventos discretos, que é uma das áreas lá naquele guarda-chuva que eu mostrei, da PO, né? É uma das áreas, a simulação discreta. Inclusive, quem se interessar em aprender simulação, tem um curso completo de simulação que o professor Éder Cassetari deu lá na Casa da Pesquisa Operacional. Então, todas as aulas estão lá no canal da CPO. Eu separei, né, aula 1, aula 2, aula 3. Então, todas as aulas de simulação estão lá, ele ensinando passo a passo a fazer uma simulação. Esse foi um outro artigo também, que nós publicamos na Springer, que, olha só o título do artigo, ó. Mapeamento da percepção dos usuários quanto à usabilidade de smartphones. Né? Então, nós mapeamos a percepção usando o método Borda, que é um método da pesquisa operacional. Então, foi publicado lá pela editora Springer, em 2018. Esse fui eu que escrevi, eu apresentei no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, aconteceu lá na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2016, que eu utilizei o método Analytic Hierarchy Process para selecionar, o Brasil, a Marinha estava com problema, né? O problema da Marinha era escolher um dentre 3 modelos de navios. Havia 3 modelos possíveis para ser construído. E aí eu apliquei o método Analytic Hierarchy Process para escolher qual seria o melhor navio, o navio que melhor atenderia às necessidades da Marinha.
Esse foi um aluno, foi o Tomás, é um capitão da Marinha Argentina, que foi meu aluno, e ele usou o método SAPEVO-M. Depois, se houver interesse, eu posso até combinar com o Trovato para a gente fazer uma live sobre o SAPEVO-M. É um método super simples de usar. Eu criei uma ferramenta computacional lá no Instituto Militar de Engenharia, junto com um aluno chamado Antônio Horta. E o Tomás Greco, ele utilizou esse método SAPEVO-M para escolher um navio de desembarque de tropa para a Armada Argentina. E esse trabalho de conclusão de curso dele, eu falei, Tomás, vamos fazer um artigo, vamos mandar lá para o ITA, o SIG, né? O SIG é um evento, simpósio de aplicações operacionais de defesa, todo ano acontece em setembro, lá no ITA. E aí nós fizemos esse artigo, foi aprovado para ser apresentado lá no ITA, e o artigo foi muito elogiado, todo mundo gostou, o resultado foi bem interessante. Esse foi parte da minha tese de doutorado, redução do tempo de processamento do cálculo atuarial das Forças Armadas, uma aplicação da computação paralela. Então, o problema é que eu criei um modelo matemático para fazer a previsão de custos com pensionista das Forças Armadas. Foi um assunto que esteve em voga durante muito tempo, né? A Previdência das Forças Armadas e etc., aquela reforma, né? 2019. Então, eu criei um modelo matemático para fazer essa previsão, só que o meu modelo ele não rodava em computadores, vamos dizer assim, normais, né? Desktop. Eu precisava de um computador mais parrudo para fazer esse cálculo. Então, eu só consegui processar esse modelo matemático explodindo, vamos dizer assim, né? Eu tive que explodir a minha fórmula em várias partes, para cada parte do modelo ser calculado em um núcleo, para depois poder chegar ao resultado final da projeção. Esse aí é o Fabrício Maione, ele é professor do Cefet, foi meu aluno lá no IME também, né? Está fazendo doutorado, primeiro fez o mestrado no IME, agora está fazendo doutorado na UF, é meu aluno, continua sendo me orientando, e ele escreveu a estratégia para a compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha a partir do método multicritério TOR. Então, ele fez uma proposta nova de um método matemático, que foi o TOR2, e implementou computacionalmente também, criou uma ferramenta que realiza esses cálculos. E esse artigo ele foi publicado pela revista Valore, que é uma revista, foi um artigo premiado, e é uma revista que está aí no extrato A3 do Qualis, né? E aí tem vários outros, ó. Esse é o Antônio está fazendo mestrado lá na Universidade Federal do Paraná, lá com o professor Cássio Scarpan, né? E aí, a modelagem dinâmica para a escolha de um modelo preditivo de Chern por meio dos métodos SAPEVO-M e VICOR. Pô, você quer falar mais de data science do que o modelo preditivo de Chern? Né? Todo mundo usa esse modelo, né? Todo mundo faz esse estudo do modelo preditivo de Chern, super batido, né? Mas aí ele usou lá o método SAPEVO-M e o VICOR da PO para ver qual seria o melhor modelo preditivo, né? Então, o Antônio já está aí num step acima. Ele não pega qualquer modelo e aplica. Ele utilizou lá o SAPEVO-M e o VICOR para ver qual seria o melhor modelo preditivo. E aí a gente começa a separar os homens dos meninos. Então, a utilização do método caminho crítico, também é um método super conhecido na PO, Critical Path Method, no acompanhamento das obras de reparo da rede de esgoto do Complexo Naval da Ilha do Governador. Então, olha só, observem só, por que eu estou mostrando esses trabalhos? Eu quero mostrar para vocês a gama de problemas que podem ser resolvidos, né? Então, ó, caminho crítico para acompanhar a obra de esgoto, método VICOR para escolher um modelo preditivo de Chern,
método Thor para escolher uma fragata para a Marinha, né? Olha só a variedade de problemas que nós podemos resolver em áreas completamente diferentes, né? E todos eles para resolver problemas reais, né? Professor, isso é incrível. E eu tenho duas perguntas no chat que eu acho interessante colocar aqui para o senhor. Vamos A lá. primeira, com relação à computação paralela que o senhor fez, o senhor utilizou os computadores da faculdade ou você utilizou o World Community Grid, que é uma comunidade global? Não, lá na Marinha nós temos um laboratório e aí eu utilizei os computadores lá do meu laboratório. Ah, que bacana. Ó, a pergunta do Rodrigo Aiosa está aí na tela, professor. Podemos dizer, com as mudanças, que a física quântica irá mudar o modo que a PO irá interagir com os dados no futuro? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bem, assim, eu estou dando a minha opinião, tá? Que aí é meio que quase que tentar adivinhar, né? Eu penso que realmente com a computação quântica ela vai superar muitos problemas que nós temos hoje, né? Um dos problemas que nós temos são os problemas que nós chamamos de não polinomiais completos, né? Então, são os problemas NP-hard. Então, os problemas NP-hard, em PO, se você fosse processar num computador convencional desses nossos, né, levaria milhões de anos de processamento, né? Porque esses problemas NP-hard, eles não têm solução. A solução deles, nós chegamos à solução deles a partir da força bruta. É o caso do problema do caixeiro viajante, né? Exato. E aí o que nós fazemos hoje é o quê? Nós realizamos heurísticas, né? O que são heurísticas? Eu aceito degradar um pouco a minha solução, eu aceito uma solução um pouco pior do que a ótima, mas que eu consiga processar num tempo computacional aceitável. Entendeu? Sem dúvida. Então, tem um trade-off, né? Se eu quiser a solução ótima, eu tenho que esperar 100 milhões de anos de processamento. Não posso esperar 100 milhões de anos. Então você vai degradando a solução até que você chegue a uma solução que é melhor do que o que você faz hoje, mas não é a ótima, e você consegue chegar nessa solução num tempo computacional aceitável. Aceitável, excelente. Né? Então, quer dizer, eu penso que a computação quântica vai superar essa dificuldade, vai ajudar a superar essa dificuldade. Entendeu? E aí, realmente, nós teremos que abordar, né, novos modelos, teremos que abordar esses problemas da PO de uma nova maneira. Tá? Legal. Professor, outra pergunta do Juliano. Mais uma. Quase todos os cursos de engenharia possuem PO na grade. Entretanto, percebe-se que poucos engenheiros tendem a usar as suas necessidades diárias. No seu ponto de vista, professor, onde estaria a falha? Ele fez a pergunta do milhão agora. Não é? Ele fez a pergunta do milhão e polêmica. Vamos lá. Deixa eu falar de uma maneira que eu não me comprometa. À vontade. Peraí, eu vou até descompartilhar aqui, peraí. Eu coloquei o senhor na tela só. Pode ficar tranquilo. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. A pergunta polêmica. Essa aí é a pergunta do milhão. Bem, isso que ele falou, quem que perguntou, hein? Quem que perguntou? Tá aí. Quase todos os cursos da engenharia possuem PO. Isso que ele falou é uma verdade, que o Juliano falou. Só que, o que acontece? Bem, deixa eu pensar, estou me organizando aqui mentalmente, né? O que eu vejo em muitas faculdades, em algumas faculdades, é que, primeiro, que muito professor que dá PO não é engenheiro, né? Então, assim, o cara da engenharia,
ele tem uma visão de processo. Por exemplo, estou falando especificamente da engenharia de produção, tá? Juliano falou da engenharia de produção, vamos falar da engenharia. Você precisa que o cara que dê PO seja um engenheiro, porque o engenheiro ele tem a visão de processo. Então, por exemplo, em muitas faculdades que eu já vi, o cara que dá PO é um cara lá da matemática, que a faculdade quer aproveitar ali a mão de obra ali que já tem ali, e pega um cara da matemática. Mas o cara da matemática, o que ele sabe? Ele sabe matemática. Ele sabe matemática. Ele não entende de processo. Né? Aí ele vai lá, modela um monte de equações lineares, faz o método simplex, aquele estupro mental, né? Faz o método simplex na mão, chega na solução ótima, mas ele não tem nenhuma visão de processo. Então, na verdade, o professor não entende o que está fazendo, os alunos não entendem o que estão vendo e, consequentemente, não vão utilizar na vida deles, porque eles não entenderam para que a ferramenta serve. Essa que é a realidade. Então, os alunos, objetivamente falando, né, os alunos não usam porque não entenderam os métodos. Se eles entendessem para que os métodos servem, né, eles usariam. Não usam porque não entenderam, porque não foi mostrado para eles de uma maneira contextualizada. Olha, pessoal, tem essas fórmulas aqui, elas são umas fórmulas feias, mas elas resolvem muitos problemas interessantes. Olha só, e vai mostrando os problemas. Porque a fórmula em si, você não vai precisar fazer ela na mão. Você tem o Excel, você tem R, tem Python. Então, a fórmula não é um problema. Porque você tem ferramentas que processam essas fórmulas. Né? Você tem que entender, sim, quando é que você pode utilizar aquele modelo. Que tipo de problema aquele modelo é capaz de resolver. E isso que o Juliano falou é um fato. Né? Os alunos se formam e não usam a PO. Não usam porque não tiveram da maneira correta. Não foi abordado, né? Ficou lá aquele estupro mental de matemática, matemática, e o cara não faz a menor ideia para que vai usar aquilo. Né? Enquanto que a lógica deveria ser outra. Primeiro, explicar para que serve, quais problemas podem ser resolvidos. Verdade. Nas minhas aulas, pode ver que aqui eu não mostrei nenhuma fórmula. Porque não me interessa que vocês saibam as fórmulas. Eu quero que vocês entendam que eu posso resolver problemas. É isso que eu quero. Onde aplicá-las. Então, toda vez que eu vou dar uma aula, vou dar aula do método SAPEVO-M, vou dar aula do método TOR2, vou dar uma aula do método Analytic Hierarchy Process. Eu sempre começo do concreto para o abstrato. Eu pego um problema real, modelo ele, papapá. Pessoal, vocês entendem que isso aqui é um problema para a empresa? Ah, entendi. Vamos ver agora um jeito de resolver. E aí eu vou modelando, né? E chego lá no resultado. Aí, pronto, o problema está resolvido. Então, eu parto sempre do concreto para o abstrato. Mas a lógica que se tem é outra. A lógica que se tem na maioria dos cursos é partir do modelo mega abstrato. Aí o aluno desiste. Aí o aluno decora, só decora para a prova, vai lá, né, joga lá de qualquer jeito e vida que segue. Verdade. Professor, duas coisas. A primeira, uma pergunta minha. Como se apaixonar por PO? Qual seria esse brilho nos olhos que o senhor tem quando fala no assunto? É incrível. Então, como passar essa vontade ou essa necessidade de se aprender PO? Por onde começar? Olha, por onde começar? Nós falamos de engenheiros, nós falamos de uma classe bem específica de profissionais, mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para o senhor, por exemplo, aqui da minha área. O senhor citou o Solver no Excel, e o Solver é uma ferramenta que nós aprendemos a utilizar para resolver problemas também de predição, de análises hipotéticas. Uhum. Mas tem um combinho lá embaixo que significa qual método que você quer? O simplex? São 3 métodos diferentes. Professor,
Até hoje, nós não trabalhamos o porquê desse método. Inclusive, convido o senhor, por exemplo, para falar especificamente o que cada método faz e ele é utilizado para resolver qual problema. Porque normalmente nós deixamos no simplex e fala assim, chegou no resultado. Mas será que aqueles outros 2 métodos que estão lá, que ninguém conhece, não seriam melhores? Então, é isso que eu falo. Como é que nós podemos corrigir esse lapso entre aplicação, conceito e essa paixão pelo assunto? Olha, Alessandro, eu acho o seguinte, né? Que eu acredito, né? Vamos ver o que o Rafael colocou ali. Conceito, não importa a linguagem e a ferramenta. Aprender no conceito, o modelo, e você vai ter mais facilidade de resolver. É isso. É Perfeito. Isso aí. Né? O que me interessa é o conceito. Né? Por exemplo, o método simplex. Vamos falar, você falou no simplex. Qual é o conceito do método simplex? Vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou aproveitar um gancho que você falou. Deixa eu ver se eu consigo. A casa é sua, professor. Se eu consigo colocar aqui uma tela branca aqui, peraí, de um quadro. À vontade, o senhor compartilha a tela, eu jogo aqui. Tá. Bota uma tela aí para mim. Está na tela, professor. Um quadro, peraí. Eu quero um quadro branco para escrever. É porque aqui é diferente do Zoom, ainda não estou acostumado. Peraí. Share aqui. Isso. O que eu tenho que selecionar aqui? O senhor é só minimizar essa janela e jogar a tela branca que o senhor precisa. Eu posso usar o Paint, né? Pode sim, professor. O PowerPoint, o que o senhor quiser. Peraí. Excelente. Abriu aí o Paint, foi? Abriu sim, professor. Qual é a ideia do método simplex? O método simplex é o seguinte, vou dizer para vocês o conceito sem mostrar uma fórmula. Olha só. Do método simplex. Olha só. O método simplex é o seguinte. Então, eu tenho as restrições. Né? Então, vamos colocar com 2 variáveis, por exemplo. Então, eu tenho aqui, tenho aqui uma variável x2, né? Uma variável de decisão. E uma variável x1. E aí, o que acontece? Cada equação linear, com 2 variáveis, vai te dar uma reta, que são as restrições, né? Uhum. Então, você vai ter aqui uma restrição, né? R1. Aí você vai ter aqui, sei lá, outra restrição, R2. Né? Aí você vai ter aqui, sei lá, outra restrição, R3. Aí aqui, outra restrição, R4. E aqui, outra restrição, R5. Por exemplo, eu tenho 5 restrições. Né? E aí formou-se o que a gente chama de polígono de soluções viáveis. Né? Então, a solução para o problema que eu for encontrar... Cadê? Peraí. Então, a solução para o meu problema... Deixa eu botar aqui em verde. A solução ela tem que estar aqui dentro desse polígono aqui. Para atender a todas as restrições. Excelente. Né? Tem que estar aqui. Esse aqui é o meu polígono de soluções viáveis. Né? Aqui, pá, né? Aqui. Aí, o que o método simplex faz? Bem, se o problema for com 2 variáveis, eu posso resolver pela solução gráfica. Né? Faço lá pela solução gráfica, eu tenho lá uma função de maximização, por exemplo, né? Eu posso ter uma função aqui, uma reta, deixa eu ver, pegar aqui uma reta aqui, Z, de maximização, e aí eu vou deslocando essa reta até chegar na solução ótima, né? Uhum. Então, quando a reta passar aqui, a Z, eu vou chegar à conclusão que esse ponto aqui é a minha solução ótima. Então, vou ter lá o valor de x1 e vou ter aqui o valor de x2. Né? Então, essa é a solução do problema.
O problema é que esse cara aqui é um problema no R2. Mas só que o que eu vou fazer quando eu estiver no RN? Como é que eu vou resolver? Então, se eu tiver um problema no R3, no R4, no RN, eu tenho que usar o método simplex, não tem jeito. Não dá para fugir do método simplex. Né? Só dá para fazer essa solução que eu mostrei no R2. Aí, o que o método simplex faz? Aquelas iterações, né, aquele monte de cálculo que ele faz. Isso. Ele faz o seguinte, você parte de uma solução básica inicial, por exemplo, você parte daqui, né? Você parte de uma solução básica inicial, aí lá na hora que você monta o tablô, né? Então, aí que você bota a função Z e você vem. Quando você tiver valor negativo na última linha, quer dizer que você não chegou na solução ótima. Aí, o que acontece? Eu tenho valor negativo, tenho que fazer outra iteração. Isso. Mas o que é essa outra iteração? Essa outra iteração é o seguinte, esse ponto que você visitou, você está indo para o próximo ponto mais próximo. Você está indo visitar esse aqui, para ver se ele é o ótimo. Aí, o que vai acontecer? Você vai continuar achando alguém negativo aqui. Aí dá mais, e tem lá um menos. Aí, opa, não cheguei na solução ótima. Aí eu faço outra iteração no método simplex. Aí você sai desse ponto, está indo para o próximo ponto, está vindo para esse aqui. Então, você tem um polígono n-dimensional que você está visitando ponto por ponto até chegar na solução ótima. Né? Aí, chegou ali, você vai achar lá mais, valor positivo, negativo, positivo. Opa, não é a ótima ainda. Aí você, mais uma iteração, simplex. Aí o simplex vai para o próximo. Quando ele chegar aqui, o que vai acontecer lá no teu tablô? Vai dar mais e mais. Acabou. Chegou na solução ótima. Essa aqui é a solução ótima. É para isso que serve o método simplex. Se você tiver um problema com 2 dimensões, você pode fazer com a solução gráfica. Se você tiver um problema com n dimensões, né, tiver no hiperplano, você usa o método simplex para que ele vá visitando ponto a ponto esse polígono convexo. É isso que é o método simplex. O resto é um monte de conta maluca que a gente tem que fazer. Mas fantástico. O conceito é esse. O conceito do método simplex é esse. Incrível, olha aí. Esse foi um bônus que não vi até hoje em nenhuma aula, aqui, pelo menos na nossa comunidade, uma explicação assim tão simples. Inclusive, professor, ele vai visitando ponto a ponto. Excelente. Inclusive, esse método eu aprendi quando eu li esse livro aqui, que o pessoal deve conhecer também, a gente até falou dele na nossa live, ó, Modelagem de Planilhas e Análise de Decisão. Esse trabalho é excelente, esse trabalho. O autor aqui é o, deixa eu ver se eu acho que eu estou com óculos, o Cliff Hasgdale. Eu vou colocar aqui no chat. Esse livro... Hasgdale, isso. Para mim, essa foi assim, o meu pé direito dentro do entendimento de como o Solver utilizava o método simplex. E assim, ele explica no primeiro capítulo, passo a passo, como montar essa linha de decisão para achar a melhor solução. Então, professor, muito obrigado. Foi preciso, foi fantástico. Muito bom. Então, assim, você vê que eu não falei nas fórmulas, não falei... no método em si, nas iterações, né? Mas você entendeu perfeitamente o que o método simplex faz. Conceito. Né? Quando o conceito é bem explicado, né, professor? Quando o conceito é passado de forma simples, ele acaba sendo entendido. Isso é perfeito. O método simplex ele vai visitando vértice a vértice até chegar naquele vértice que me dá a solução ótima. Perfeito. Professor, existe não sei se o senhor vai apresentar ainda mais no PowerPoint, mas tem um evento chegando agora aqui, né, agora daqui nos próximos dias, que o senhor organiza aí, já está na 4ª edição, e eu fui convidado para participar da quinta. O senhor vai falar ainda? Boa. Então, pode dar sequência, professor. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Boa. Então, já estamos terminando aqui. Deixa eu ver aqui. Paraná. Bem,
Aí tem aqui algumas aplicações, eu já falei várias, né? Já falei várias. Essa aqui foi outra, que foi o problema do caixeiro viajante, que o Baldini até fez uma planilha muito legal, né? Então, e eu gosto de mostrar para vocês todos esses trabalhos. Você fala assim, professor, mas isso aí, não, todos esses trabalhos foram feitos com alunos, meus alunos da Estácio, meus alunos da Unigran Rio, né? Enfim, da Uniswan, né? Esse aqui foi um trabalho que nós apresentamos no ano passado, no International Symposium of the Analytic Hierarchy Process. Ó. Aqui foi a escolha de um layout, haviam 2 layouts possíveis, e aí nós utilizamos o método HP para escolher qual seria o melhor layout para uma determinada empresa, né? E por aí vai, né? Vários outros, ó, Tor 2, esse foi premiado, foi o 2º melhor artigo do Brasil. E aí eu criei esse método junto com o professor Carlos, do SAPEVO-M, é um método muito interessante. Eu apresentei ele lá na Irlanda, em Dublin, em 2019. Há vários vídeos no YouTube explicando esse método, SAPEVO-M, para que ele serve, né? Mas, oportunamente, se houver interesse, o professor Trovato quiser, a gente pode fazer uma live aí apresentando o método SAPEVO-M. Então, mostrei ele lá no Euro e depois ele foi publicado na revista Pesquisa Operacional, né? Então, aqui a Marinho usou agora, foi amplamente divulgado aí na mídia, né? Usou um método multicritério para escolher um consórcio que iria construir as novas fragatas, consórcio de 1,6 bilhões de dólares, né? Mais de 10 bilhões de reais, e por aí vai. Bem, e aí, se vocês quiserem... professor, como é que eu consigo ter acesso a esses artigos? Todos esses artigos estão disponíveis lá no meu ResearchGate, né? O ResearchGate ele é como se fosse um Facebook para pesquisadores, um Facebook de cientistas, vamos dizer assim, né? E aí todos esses trabalhos que eu mostrei aqui, eles estão disponíveis lá no meu ResearchGate. É só entrar lá no meu perfil e você baixa o trabalho completo. E aí o que eu sempre falo, né, no início, né, eu ficava pregando para o pessoal, pesquisa operacional é importante. Ficava igual um eremita, né? Pregando no deserto, né? Pessoal, tem que usar PO. PO resolve problemas. E é porque eu sabia que em algum lugar havia um oásis, né? Eu sabia que a PO tinha esse poder, né, de nos levar a um oásis. E aí, aos poucos, eu fui fazendo esse trabalho de convencimento, explicando a sinergia, né, como é que a PO se relaciona com o Data Science. PO e Data Science são indissociáveis, são 2 faces da mesma moeda. E aí, os meus alunos foram entendendo, né? E hoje eu estou assim, ó, parece até o trio elétrico, né? Lá em Salvador, ó, todo mundo usando PO, né? Nos últimos 2 anos, nós publicamos aí mais de 90 trabalhos nacionais e internacionais utilizando esses métodos aí que eu mostrei, né? Então, esse aí eu apresentei em 2019, inclusive usando o método Simplex, o método de Dantzig numa feira livre. Eu tive um aluno, Kaique, ele veio falar comigo assim, meio acanhado, né? Professor, tem um problema aqui para fazer meu TCC, não sei se é um bom problema. Eu falei, qual é o problema, Kaique? Eu falei, não, é que eu tenho um tio que tem uma barraca de feira e eu queria aplicar o método Simplex para otimizar os produtos na barraca de feira. Eu falei, esse seu problema é simplesmente maravilhoso, né? Porque aplicar PO, aplicar o método Simplex numa multinacional é mole, né? Agora, o pobre coitado que está lá na feira, vendendo lá o produtinho dele, lutando com dificuldade, quem que vai usar o Simplex para ele? Falei, está aprovado, vamos fazer. E aí, ó, o trabalho ficou tão bom que foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, né?
Então, o que eu falo, a PO é para todo mundo. Eu posso usar a PO para otimizar lá quantas laranjas o cara vai comprar, laranja, carne seca, dúzias de ovos, lá numa barraca de feira. Muito bom. E aí, uma dica que eu sempre dou, né, uma dica de ouro. Um bom POzeiro não pode se apaixonar pela ferramenta. Então, está até proibido agora, a Disney tirou o Pepe Le Pew, né, do seu portfólio. Pois é, ele tirou. Enfim. Então, tem muito cara da PO, muito pesquisador, que se apaixona pelo método. Ah, não, eu só uso R. Ah, não, eu só uso Python. Ah, não, eu só uso estatística. Eu só uso o método simplex. Gente, a gente tem que ser apaixonado em melhorar a vida das pessoas, em resolver problemas. Se vai ser com teoria dos grafos, se vai ser apoio multicritério, se vai ser simulação, né? Se eu vou usar R, isso não faz a menor diferença. O que faz diferença é melhorar a vida das pessoas, é resolver problemas, né? Então, aí, vários alunos aí aprovados em programas de mestrado e doutorado, né? Esse período foi um período muito bacana, praticamente todos os meus alunos da graduação foram para o mestrado ou para o doutorado do IME ou da UF. Né? Muito bom. E aí, o professor já comentou, né? Temos aí a nossa comunidade da Casa da Pesquisa Operacional. Semana que vem, iremos começar a 4ª semana da PO, que é uma semana inteira, de segunda a sexta, só falando sobre esses métodos que eu comentei aqui. Cada dia um método diferente. Então, na segunda-feira, teremos aí o professor Carlos. Depois o Lohan vai falar sobre mineração de dados e PO. Depois o professor Rafael Moral, ele vai dar palestra lá da Irlanda. Ele vai falar sobre a previsão, né, de casos de Covid-19. Depois vai vir um professor Benito, né, que vai falar sobre programação inteira usando o Solver. E, por último, eu vou falar sobre a teoria dos grafos na sexta-feira. Isso será na semana que vem, de 26 a 30 de abril, um evento gratuito e com certificado. Transmissão pelo canal de vídeos do senhor no YouTube, professor? Não, vai ser direto no Zoom. Direto no Zoom? Todo mundo tem que se inscrever no site do Simpla. Eu botei aqui, cadê? Botei aqui em algum lugar? Acho que eu não coloquei. Tem que se inscrever no site do Simpla, e aí, pelo próprio Simpla, você vai acessar o link do Zoom, de dentro do Simpla. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, professor. Tá. Eu vou te passar o link do Simpla depois. Vou te passar o link do Simpla e o link da Casa da Pesquisa Operacional. Perfeito. Aí você coloca na descrição. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, temos lá o nosso canal, né, da Casa da Pesquisa Operacional. Lá nós temos centenas de vídeos, problema do caixeiro viajante, problema do carteiro chinês, método simplex, programação inteira, branch inbound, enfim, né, Analytic Hierarchy Process, método electric, centenas de métodos, tudo lá de graça, é só entrar e assistir. Tá? Passo a passo. E aí, eu estou programando aí com o professor Trovato, a 5ª semana da PO vai ser o Apocalipse Excel. Será uma semana apocalíptica. Né? Os maiores nomes de Excel do Brasil. Isso vai ser em junho. Então, vai ter aí o Alessandro Trovato, professor João Benito Savastano, Éder Cassetari, Fábio Baldini. Que eu saiba, esses caras são os maiores nomes do Excel no Brasil. Então, eu estou preparando uma semana bombástica, uma semana apocalíptica, só com os métodos da pesquisa operacional apresentados em Excel. Né? Excelente. Professor, inclusive, eu fiquei muito satisfeito, né, que na nossa última live eu descobri que eu sou POzeiro, raiz, né, como o senhor mesmo disse.
você me chega e me apresenta um problema de roteirização, eu falei, pô, peraí, ele já chegou com dando voadora nos peitos. Pô. O problema de roteirização é o clássico dos clássicos da PO, né? Problema de roteirização. Então, pessoal, está aí o meu contato no LinkedIn, para quem quiser. Vou passar esses links para o Trovato, ele pode colocar lá. Tem aqui o meu LinkedIn. Esse aqui é o meu ResearchGate, onde vocês podem consultar os artigos que eu falei, o meu e-mail, tá? E o QR Code aí novamente, quem quiser baixar essa apresentação, aproveita, é só escanear aí com o smartphone que vocês já terão acesso a essa apresentação, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Desculpem qualquer coisa, né? Tentei passar aí da melhor maneira possível. Então, a proposta hoje foi eu fazer um geralzão da PO para vocês entenderem o que é PO e como ela conversa com a ciência de dados. Né? Sim, o que é PO? Porque muita gente diz que, né, é cientista de dados e não sabe o que é PO. Verdade. Né? Então, eu expliquei o que é a PO e como ela conversa com a ciência de dados. Né? Professor, foi uma aula incrível. Assim, eu acho que... Incrível. Pode, por favor, continue. Eu estava conversando com o Alessandro, a gente pode bolar umas lives. Hoje eu vou apresentar o método SAPEVO-M. Aí eu mostro as equações, mostro a parte conceitual, e aí o Alessandro vem debulhando só na planilha do Excel. Né? Hoje vamos ver o método HP TOPSIS 2N. Aí eu explico o conceito, o Alessandro vem no Excel. Né? Hoje vamos ver o método Simplex. Eu explico o conceito, ele abre o solver, né? Então, hoje foi uma aula assim, mais conceitual, mais genérica, mas nós podemos fazer aulas mais pontuais, mais específicas, apresentando os métodos e as suas aplicações. Né? Professor, é um prazer. Isso pode ser feito no seu canal de vídeos no YouTube, aqui no meu canal de vídeos. Vai ser um grande prazer. Eu estarei aprendendo, com certeza, com o melhor profissional de PO do Brasil. Então, todos nós, né? A ideia é todo mundo aprender junto, né? Exato. Eu falo, se cada um compartilhar um pouquinho que sabe, todo mundo aprende junto. Exato, esse é o nosso lema, né, professor? Compartilhar conhecimento de qualidade para todos os interessados sempre, né? Exatamente. Excelente. Maravilha, professor. Muito obrigado por 1h30 de uma live incrível. O senhor realmente nos trouxe um universo completamente novo, principalmente para quem é público aqui do meu canal. Pesquisa operacional, pelo que nós entendemos aí, dá para ser aplicado em N cenários, qualquer área, e aí essa paixão é que nós precisamos realmente de pessoas interessadas em resolver problemas e não criá-los. Né? Exatamente. E, assim, é o que eu sempre falo, para mim, o conhecimento só faz sentido se ele for utilizado para melhorar a vida das pessoas. Né? Perfeito. O único conhecimento que é legítimo, que vale a pena a gente gastar energia com ele, é aquele conhecimento que nos permitirá melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nem fale, professor. E eu acredito que a PO ela é uma das ciências, né, como nenhuma outra, né, em que você pode melhorar a vida das pessoas, melhorar a eficiência das organizações, né, você pode produzir mais e melhor. Né? Então, acho que a ideia é justamente essa, é a gente compartilhar um conhecimento capaz de melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, e o conhecimento que vai levar o nosso país para frente, né, professor? Nosso povo para frente. E assim, para que possamos voltar a ser uma grande potência, por que não a maior potência em conhecimento desse país? Esse é o nosso lugar. Sem dúvida. Brasileiro tem complexo de vira-lata, mas não é para ter não. Nós somos profissionais que não deixamos nada a desejar para ninguém no mundo. A gente tem tudo aqui, né? A gente tem tudo. Exatamente. A gente tem profissional qualificado, tem terra que dá 4, 5 safras por ano, né? Matéria-prima, minério, tem tudo, né? Verdade. Quer dizer, a gente tem tudo para ser uma superpotência. Com certeza. Mas, professor, vamos plantando a nossa semente, grão a grão.
Não é? Que a gente um dia consegue. Professor, então eu quero me despedir de todos e deixo o canal aqui aberto também para o senhor fazer aí a sua despedida. E muitíssimo obrigado pela participação. Agradeço de coração e assim, aprendo muito e já ganhou um fã aqui desse lado da telinha. Obrigado, professor. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço pelo convite e as minhas portas estarão completamente abertas, não só para o Trovato, mas para toda a sua audiência que está aí assistindo. Eu vou mandar os links da Casa da Pesquisa Operacional, do canal, do ResearchGate, dos meus contatos, do meu grupo do Telegram. Ficou com dúvida? Entra lá e pergunta, professor, qual é o melhor livro para tal assunto? Professor, estou fazendo um TCC, não sei se eu aplico programação linear ou programação inteira. As minhas portas sempre estarão abertas, entendeu? A gente precisa que esse conhecimento seja disseminado pelo Brasil. Ele precisa sair das cercanias da academia. Esse conhecimento precisa... É o que eu falei, o Kaique usou o Simplex numa barraca de feira. É isso que a gente precisa. A gente precisa aplicar PO numa barraca de feira, né? Não é ficar, né, escrevendo paper que ninguém vai ler e não sei o quê, e que não vai mudar a vida de ninguém. A gente precisa ajudar o feirante, que está lá, né, está lá produzindo, está lá lutando com dificuldade e pagando nossos salários, inclusive. Né? Exato. Então, quer dizer, é isso que a gente precisa. Tá? Então, fiquem com o meu abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até uma próxima. Tá? Espero vocês semana que vem, lá na 4ª semana da pesquisa operacional. Tá bom? Fiquem com Deus aí, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Sou fã, virei fã. Tchau.